Acabou o ICMS-ST para alguns produtos em São Paulo. Sua empresa sabe o que muda? Nesse episódio de hoje vamos abordar essas mudanças no ICMS-ST para São Paulo, para você que vende ou compra aí, né, que negocia com São Paulo, que todo mundo está no e-commerce, né, Léo? Todo mundo. Todo mundo está no e-commerce, sabe que isso é natural, né, gente? São Paulo aí como o estado mais populoso do Brasil, não teria como ser diferente. Muitos clientes falam assim, se você quer vender, quer ganhar dinheiro mesmo, tem que ir para São Paulo. Então, assim, é uma máxima. É claro que, gente, eu estou falando aqui, estou repetindo aqui algumas coisas que alguns clientes falam e, evidentemente, muita coisa influencia na sua ida para São Paulo. No campo tributário não poderia ser diferente. Mas não é só o tributário, é o logístico, é o comercial, é o seu produto especificamente, e aí, claro, o tributário está no meio, são os seus fornecedores ou o seu fornecedor, enfim, tem muita coisa envolvida quando a gente aborda esse tema. Mas sobre o fim do ICMS-ST para alguns produtos, algumas pessoas que vão ver esse episódio podem falar, isso é notícia velha, porque afinal de contas, Léo, não é de agora que está havendo essas mudanças, correto? Exatamente. Já digamos assim, o Estado de São Paulo já vem antecipando lá na frente o que vai acontecer com a reforma tributária. Quando acabar o ICMS, que é lá em 2033. Que aí não vai ter mais, a princípio, né, se nada mudar até lá, não vai ter mais ST. Então São Paulo já está antecipando aí esse movimento. Né? E a primeira, digamos assim, portaria, os primeiros produtos que deixaram de ser ST em São Paulo, saiu, se não me engano, em outubro do ano passado, para deixar de ser ST em janeiro. Então já tem alguns produtos que desde janeiro não são mais ST em São Paulo, mas aí a gente já tem uma portaria também que extinguiu o ST a partir de outubro. Então assim, lá de outubro do ano passado, primeira portaria para iniciar em janeiro, mas nós temos já uma portaria que saiu em agosto para valer a partir de outubro de 26. Ô Léo, mas eu acho que para a gente começar esse episódio, ele ficar didático, a primeira explicação que a gente tem que fazer é o que é ICMS-ST. Provavelmente todos os nossos ouvintes, toda a nossa audiência já sabe. Mas eu acho importante explicar da forma menos jurídica possível, mais simplificada possível, para aquele que ainda não sabe, que ainda é MEI e está começando a acompanhar a gente, não, mas o que esses caras estão falando? Eu sou MEI, estou simples agora. Enfim, o que é, para quem se aplica, enfim. O início é isso, né? Para poder a galera entender. Vou falar assim de forma breve, vou tentar não ser nada técnico, qualquer coisa, Luiz. Você até me traduz se for o caso aí, tá? O que acontece? O ICMS-ST, como se fosse, digamos assim, uma antecipação tributária. É alguém pagando o tributo para você, na sua cadeia. Então, um exemplo assim, mais didático, mais simples, em que no e-commerce não é sempre que acontece dessa forma, mas é basicamente o fabricante vai vender um produto, ele já vai recolher o ICMS para a cadeia toda. Então, na hora que ele vender para o distribuidor, ele vai pagar o ICMS. Com a MVA, que é a margem de valor agregado, ou seja, o Estado já vai falar assim, não, a operação desse produto na cadeia inteira tem um lucro, sabe, de 45%. Então, a indústria paga, na hora que o distribuidor vender para o varejista, não vai ter mais o ICMS, porque ele foi substituído. É a mesma coisa na hora que o varejista vender para o consumidor final, também não vai ter o ICMS, porque já foi substituído pela fábrica. Claro que no e-commerce é um pouco diferente, porque quando você vende para fora do estado, essa cadeia se rompe, então inicia uma nova cadeia, então em determinados momentos você tem que pagar o ST novamente, né? Ou então você que compra de fora do estado, mas eu compro de um varejista, ou de um distribuidor, por que eu estou pagando ST? É porque a cadeia interestadual não segue essa regra, então... Existem várias exceções no meio desse exemplo. Mas esse exemplo seria o mais didático. E aí, nesse exemplo que você deu, esse fabricante que já recolheu esse imposto durante por todos da cadeia, sem que hajam quebras, o que ele faz com esse crédito que ele acumulou? Então vamos colocar aqui que, você varejista comprou de fora do estado, pagou ST na entrada e está vendendo para fora do estado novamente, aí o ST da entrada se tornou, digamos assim, indevido. É possível aproveitamento desse crédito, viu? Você tem que fazer uma recuperação. E aqui no escritório, gente, chega diversos casos de empresas que não conhecem essa regra e pode aproveitar o crédito do ST da entrada,
outras diversas que conhecem, mas não fazem, porque a contabilidade não faz. E, assim, é um trabalho realmente meio custoso, difícil de fazer, mas é dinheiro na mesa que está perdendo. Então, se você vende para fora do estado, em regra, tem algumas exceções, alguns estados é diferente, mas em regra, você teria que recolher novamente o ICMS na venda interestadual e recuperar o ST e o ICMS não aproveitado no momento da compra. Léo, por que você acha, e aí aqui você tem que dar uma opinião jurídica, claro, evidentemente, mas até mesmo política, se for o caso, mas por que você acha que São Paulo fez essa antecipação de movimento? Porque, pelo que você está falando, outros estados não poderiam fazer. Sim. Inclusive, o pessoal pergunta direto, em Minas Gerais não vai mudar também não? Cara, eu imagino que o estado de São Paulo, como, por exemplo, Minas Gerais tem benefício fiscal, o Espírito Santo já há muito tempo não tem regime, não tem ST, mas tem regime especial. O estado de São Paulo vai fazer o seguinte, pensando numa eventual futura perda de arrecadação, tá falando, não, peraí, deixa eu encher meu bolso agora, por enquanto, porque o ST, gente, essa mudança que está acontecendo, não está acabando com o ICMS não, tá? O ICMS continua normal. Inclusive, para algumas áreas, foi péssimo o fim do ST. A gente tem clientes de cosméticos, foi péssimo ter terminado a questão da ST. Então, o Estado está antecipando uma situação futura para aumentar a arrecadação nesse momento e já se preparar lá na frente. Eu diria que, igual o Luiz falou, sem questão política, não estou querendo dizer que, sei lá, o Tarcísio é um visionário, é um cara inteligente, mas, ao meu ver, ele já está se preparando para lá na frente a reforma tributária até o mecanismo de fiscalização. Eu, se fosse, assim, sem avaliar outras questões, mas só nesse prisma, eu estaria, assim, de acordo com o Tarcísio, que é importante, sim, se antecipar para o Estado. Não, nesse sentido, que a nossa audiência também certamente vai estar se perguntando sobre os produtos que foram afetados. E aí eu sei que, como você disse, primeiro saiu uma lá em outubro para valer em janeiro, agora já sai em agosto para valer em outubro. Isso sempre respeitando a 90º, né? Isso. Que é um princípio do direito tributário. Mas, para a gente não falar aqui que a gente vai esgotar todos os produtos, vamos elencar alguns produtos. Sim. Só para o pessoal ficar ligado. E qualquer coisa, claro, pessoal, chama a gente aí, que a gente consegue passar com maior precisão todas as portarias que já saíram e aí todos os produtos que já saíram. Mas elenque alguns, por favor, Léo. Inclusive, por exemplo, para quem é cliente da Ebru, até o João que está gravando aqui, vai fazer as edições e tudo, ele mandou, sempre que sair as portarias, ele mandou lá no grupo de todos os nossos clientes quando a portaria saiu e os produtos. Mas igual o Luiz falou, né? Nem todo mundo é nosso cliente que nos acompanha. Infelizmente, porque tá perdendo dinheiro, mas aí é cada um, né, não? Pode fazer. Mas um dos produtos que saíram, rações, tipo PET, deixaram de CST. Algumas bebidas deixaram de CST. Eletrônicos, muitos eletrônicos. Material de construção deixou de CST. E agora, a partir de outubro, ferramentas deixarão de CST. Você mencionou cosméticos. Não, é importantíssimo. Cosméticos, que inclusive na maioria dos estados ST, em São Paulo não é mais ST. Então, assim, inclusive, tome cuidado. E dentro disso, né, vale a pena revisar todos os seus NCMs, se você negocia ou está em São Paulo, porque tem algumas das portarias não tirou, digamos assim, o ST completo do tipo do produto, igual o cosmético. Cosméticos saiu todos. Mas material de construção, não foram todos os produtos relacionados a material de construção deixaram de ser ST. Então é necessário que você verifique que o seu NCM se deixou de ser ST. Certo. Léo, e aí vai ficar sempre aquela pergunta, né? Porque é a pergunta que todos nós fazemos. O brasileiro empreendedor não poderia ser diferente, mas essa pergunta vale também para o consumidor final, tá? Essa pergunta que eu farei aqui agora, mas primeiro para o empresário, porque para o consumidor final depende de outras variáveis. A pergunta então agora ficou mais barato? A pergunta do milhão, né? A pergunta de milhão é essa, porque
não quer saber no fim, na última linha, como o pessoal aí gosta de falar. Né? Igual o Gustavo tá adorando falar agora, no final do dia. No final do dia, para saber, ficou ou não ficou mais barato? Olha, quem é estudante de direito, já passou na faculdade, sabe que essa é a resposta que a maioria dos professores dá. Que é a resposta que a gente dá para os nossos clientes também. É uma palavrinha que irrita todo mundo que não é da área de humanas, mas que é a verdade. Fala, Léo, fala para nós. Depende. Depende porque, assim, tem algumas áreas que realmente ficou melhor, né? E para quem vende muito para fora do estado e tal. Agora, para quem... Vou dar o exemplo que até hoje todo mundo que chegou para mim dessa área ficou pior, que é cosméticos. Cosméticos, principalmente quando você tem uma margem maior, você tinha uma margem maior. Porque você pagava o ST com base lá na fábrica. Então, se você comprava, por exemplo, por 100 e vendia, sei lá, por R$500, você pagava o ICMS com base em 100. E na hora que você vendia dentro de São Paulo, que às vezes era 40% de suas vendas, você não pagava mais ICMS. Então, você tava lindão. Agora, como deixou de ser ST, o seu crédito ele passa a ser sobre 100 e o débito sobre 500. E em alguns produtos de cosméticos, o crédito, se você comprar de fora do estado, por exemplo, é de 12%. Só que você vende dentro de São Paulo deve ter de 25% de determinados produtos de cosméticos. Então, assim, para cosméticos, a princípio ficou pior. Mas outras áreas, sei lá, ferramentas a tendência é ficar melhor. Porque aí tinha a dor de cabeça de fazer a recuperação da ST, e aí às vezes a contabilidade não fazia, e às vezes a contabilidade fazia. E aí tem alguns que tem redução de base de cálculo, então o ST realmente não ficava interessante, mesmo na venda interna. Então, assim, realmente depende. Mas ficaria quase que uma máxima, né? Para cosméticos, a princípio foi pior. Mas para as outras áreas, realmente depende muito da operação. Essa mudança, Léo, ela é importante que a pessoa esteja atenta, que ela avalie com sua contabilidade, ou com a Edlu, se já for cliente, se não for, vem para a Edlu. Porque isso impacta formação de preço, margem, emissão da nota fiscal, parametrização do sistema, impacta no crédito CMS que tinha, que não tem, que passa a ter, que não sei o que tem. Enfim, no cálculo tributário todo, no cadastro dos produtos, porque você mesmo mencionou o NCM de algum que tem, que não tem. O cimento teve, mas sei lá, a tinta não. E eu chutei que realmente está sem avaliar, viu, pessoal? Só para dar um exemplo mesmo. Então, é importantíssimo contar, né, com assessoria especializada para poder entender onde você está aí nesse jogo todo. E, Léo, o que mais você pode destacar dessa temática aí que você acha que por exemplo, uma coisa legal, que o pessoal sempre pergunta, principalmente também quando vai fazer mudança de regime e tal, a questão do estoque. Então vamos lá. Vamos trazer isso aqui, duas situações importantíssimas, que igual o Luiz falou, mudança de nota, de CFOP, crédito e tal, isso é importante. Aí você vai falar assim, eu trabalho com empresas muito grandes, eles não vão errar, eles já vão mudar. Negativo, tá? Não necessariamente. A gente tem um cliente que compra de uma empresa muito grande, que vende até ar-condicionado, porque aqui no escritório a gente tem até um problema com o ar-condicionado dessa marca, mas eu não vou falar o nome da marca, que mudou o produto que ele vendia, deixou de ser ST em São Paulo, essa empresa não está em São Paulo, e continuava mandando com ST. A gente teve que preparar um material até relativamente extenso para mandar para esse fornecedor para ele mudar. Então é importante, né, até na sua cabeça, mas o meu fornecedor continua mudando com ST, então eu vou continuar vendendo com ST. Não, gente, se o seu fornecedor está fazendo errado, você não pode continuar no erro. Então tem que ajustar. Isso é muito importante, tá? A pessoal tem muito costume de associar o seguinte, um erro, aí outro erro. Aí fica parecendo que zero, como se fosse uma matemática, né? Uma coisa de operação, menos que menos é mais. Só que não, na verdade, um erro é dois erros. São duas pessoas errando, entendeu? Então você não pode permanecer dessa forma. É tipo no futebol, né? Pra gente que gosta de futebol, o árbitro primeiro tempo não deu um pênalti, aí no segundo tempo deu um pênalti inexistente pro outro time. Mas compensou. Não compensou, são dois erros. São dois erros, justamente. Isso. Não existe justiça divina. Não existe. E sobre o estoque aí... No futebol talvez, né? Não. Pensar.
Enfim. O Luiz já está preocupado com a Copa do Brasil aí, hein? Tô preocupado com o Flamengo hoje. Mas vamos lá, sobre a questão do estoque, que foi um ponto que o Luiz falou, é um ponto, assim, importantíssimo. Porque, por exemplo, vamos colocar que você estava vendendo ferramentas. Até setembro, você estava pagando o ST na entrada e vendia para dentro de São Paulo sem ICMS. E aí você não podia aproveitar o crédito ICMS na entrada. A partir de outubro, viradinha de chave, o que vai acontecer? Nas suas saídas internas, você vai ter que pagar o ICMS. Já imediatamente. Mas eu estou vendendo meu estoque, eu não tenho crédito. Eu me lasquei. Não se lascou. Que bom. Nem tudo é notícia ruim, né? Você tem que levantar o seu estoque, tem alguns procedimentos específicos, algumas portarias CATs aí de São Paulo que falam sobre isso, tá? De aproveitamento do crédito do estoque, tá? E aí só tem um ponto, digamos assim, ruim. Eu quero formar muito estoque agora para depois aproveitar um crédito alto. Tem um ponto ruim nisso, que em São Paulo, ele fala que o aproveitamento do crédito não vai ser, digamos assim, integral imediatamente. Você vai ter que pegar o crédito total, sei lá, deu 120 mil, dividir por 12 e aproveitar 10 mil por mês até acabar com o crédito e não é corrigido, né? Então é 120 mil, 10 mil durante 10 meses, 12 meses. Então, curioso porque o crédito não corrige, né? Mas fica devendo. Oxi! Fica devendo para ver se não corrige bonitinho. E aí, gente, isso daí é importante porque a gente já pegou casos em que o cliente fez o aproveitamento do crédito. Aí eu não vou nem criticar, culpar a contabilidade, que às vezes foi até um combinado, mas que fez o aproveitamento do crédito integral. Então tome muito cuidado, tá? Porque tem que seguir as regras do estado de São Paulo, tá? Léo, e tem uma questão que é meio que uma pegadinha. Vamos lá. Nós estamos falando muito de São Paulo, já explicamos os motivos, maior população, vende mais, aquela coisa toda. Em Minas Gerais vem logo em segundo. Quando a gente gravava muito o Pílula Azul antigamente, ficava sempre rivalizando. Era São Paulo, Minas, às vezes o Rio, né? Isso. Alternando, mas quase sempre Minas em segundo mesmo. Também, como já dissemos, questão populacional e dimensão territorial. Então tá, vamos voltar aqui no meu exemplo. Estou em São Paulo, meu fornecedor está em Minas, eu estou comprando e aqui eu vou vender. Vai mudar alguma coisa? Como é que vai ficar? Vai mudar, tá? Isso daí realmente você tem que tomar cuidado, porque tem duas possibilidades. Igual isso que o Luiz falou, né? De Minas, São Paulo. Então o produto tem em São Paulo. O estado de compra só compõe hipótese, pode ser qualquer outro, né? Sim, pode ser qualquer outro. Mas vamos colocar que você comprava já tá acostumado em vir com o ST já destacado na nota de compra. Isso daí não vai mais acontecer. Você vai ter que conversar com o seu fornecedor. E às vezes, gente, talvez assim, eu dei um exemplo de um fornecedor muito grande, mas às vezes o fornecedor muito pequeno ele não tem uma consultoria tributária e ele não sabe que mudou o ST em São Paulo. E aí vai mudar. Aí você tem que falar, o produto deixa de tira o destaque. E tem outra possibilidade, é aquele ST que não vem destacado na nota, que não tem convênio, acordo com o Estado. Então, por exemplo, sei lá, um Estado que não costuma ter convênio com São Paulo, que era o Espírito Santo. Aí vinha o produto e você tinha que fazer o recolhimento da ST na entrada. Então esse ICMS ST na entrada você não vai fazer mais. Então tem que tomar cuidado com esse ponto para você não pagar tributo incorreto, tá? Porque igual a gente sempre fala, né? Pagar a maior e receber de volta do Estado é uma dificuldade. Vai dever para você ver. Então, assim, não paga errado, não, porque para receber esse valor tem como, é possível, mas dá uma dorzinha de cabeça. E ainda vem aquela que quando você vai apurar uma coisa que supostamente então é um crédito seu, muitos clientes, Léo, olha só, os vários parênteses, as várias vírgulas que eu estou colocando nessa frase aqui, pessoal, vamos lá. Muitos clientes às vezes ficam assim, mas eu vou processar a Receita ou o Estado para recuperar um tributo que o STF, por exemplo, já decidiu que é inconstitucional, ou que o STJ já decidiu, ou que os tribunais têm decidido reiteradamente. Eu vou fazer isso, o Estado, a União vai ficar com raivinha de mim, vai me fiscalizar. Não vai, eles não estão nem aí com isso. Porque ali é um tributo legitimamente, você está discutindo, debatendo, indo atrás do seu direito.
você não é tão grande assim, tira isso da sua cabeça. Isso foi uma fake news que implantaram lá não sei quando, pra galera ficar com medo de correr atrás do seu direito. Então, isso não vai acontecer, eu fico irritado. É tipo comer manga tomando leite. Tomando leite, é a mesma coisa, ninguém vai passar mal por isso. Alguém algum dia disse que passava-se mal e aí ficou. Aí, mas vamos ainda nesse exemplo. Mas eu apurei um crédito administrativamente e eu vou lá usar esse crédito perante a Receita, perante a União. Aí sim, velho. Aí eles vão ficar ligados para ver se você não está usando algo que na verdade você não tem, se você não está usando expressões populares, aloprando esse crédito. Então aí sim... O crédito tem que ser real, Aí tem que ser real. Na justiça não. Na justiça, se o juiz, o ministro, o desembargador, depende de onde seu processo parou, disse, tá dito. Não, ninguém vai olhar assim, nossa, aquele cara tá me recuperando. Agora, empresas, não é o caso da Blue, não vou dar nomes, mas que chama negocinho aí fiscal, papapá, que parece que você não sabe se é nome de academia ou se é de salão de cabeleireiro. Salão, nome sim que você não entende o que é, sempre termina com fiscal. E aí, apura um crédito, aí vai lá, apura um crédito maravilhoso, não considera os débitos, não vê como é que tá a sua questão contábil, se o seu contador tá fazendo certo, se tá fazendo errado. Às vezes, tadinho, o pobre da contabilidade nem tá fazendo errado, eu sei que não mandava o seu direito, só apura um crédito e fala aqui, ó, 3 milhões pra você. Aí você só joga aquela no colo do Estado, ele costuma ser no Estado. Joga aquela no colo do Estado, o Estado vem igual um leão, acaninando assim pra cima do seu, querendo saber. Aí depois vai até no nome lá daquele de fofoca, tal de Nelson Rubens. Rubens. Tá? Enfim, fiquem cuidado, entendeu? Com esse pessoal que vem prometendo essas maravilhas aí. Desconfio, o cara que tem um precatório aqui, ó, de 1 zilhão e não tem que. Vamos usar. Galera, nada é tão fácil desse jeito, pode ter certeza. Mas eu disse tudo isso só para fechar essa parte aí que nem que o Léo estava dizendo, para tomar cuidado com créditos inexistentes. E agora, vamos fazer aqui, Léo, foi até uma coisa que, parabéns aqui para a edição que colocou, um bloco diferente aqui no roteiro, que é tipo para quem é mais antigo, década de 90, de frente com o Gabi, para quem é mais novo e é de Minas Gerais, lá já viu que negócio tinha na 98 a rádio, eu faço propaganda mesmo, não vai me patrocinar, mas enfim. Que isso, quem sabe, hein? Tinha o Pinga Fogo lá, que eles faziam, você não pode, a resposta é um papum, Léo. Eu faço a pergunta, é um sim, um não, tal, não cabe muita explicação não, beleza? Beleza. Só pra gente resumir aqui um pouco do nosso quadro aqui, da nossa conversa. Então vamos lá. Saio da ST, vamos lá. Posso simplesmente retirar o ICMS da nota? Não. Meu produto ficou automaticamente mais barato? Não necessariamente. Meu sistema continua igual? Provavelmente não, precisa ser revisado. Meu cadastro fiscal precisa ser conferido? Com certeza. Preciso olhar o LCM, o CST ou o SEST? Com absoluta certeza. Pois é, esse que eu falei, era uma resposta rápida, eu não tinha como ficar explicando nada, a gente seguiu o roteiro, tanto que eu fiquei lendo aqui. E aí, gente, pintou dúvida sobre essas respostas que o Léo deu, e aí você ouviu o podcast, não entendeu? Faça contato com o Eblu, entendeu? A gente vai trazer conteúdo sobre marca, tributário, vamos trazer também sobre bloqueio de contas, já falamos mais uma vez, quer algum tipo de comentário? Comente aqui. Mas antes só de encerrar... tava fechando. Já tava fechando, mas calma aí. Então é o seguinte, gente, se você vende pela internet, não espere, né, chegar uma notificação, uma autuação sobre essa questão da ST. Procura alguém para poder te auxiliar, né? No caso, é melhor que seja a Eblu. Porque a mudança começa pela legislação, mas não para por aí. Você precisa mudar aí, por exemplo, seu RP, seu sistema de nota, sua precificação, tá certo? Então, e eu também mudei de regime. Então, pessoal, importantíssimo também que você tome cuidado com essas regras que a gente falou aqui nesse vídeo, tá certo? E assim, mas eu tô no Simples, vale para mim? Vale, porque o ST também impacta o Simples Nacional, tá certo? Isso aí, pessoal. Então, que nem eu tava fechando aqui,
comente, compartilhe, fale o tema que você quer que a gente aborde aqui, porque a intenção, como vocês estão vendo, é fazer um episódio por semana, ou no máximo passar 2 semanas, para a gente trazer muito conteúdo para vocês. Valeu, forte abraço, até o próximo episódio. Até mais, pessoal.